Mas a técnica avançada de meditação de Lei Lin, a pupila de Kemoyin, também exigia recursos específicos. Se não fosse pelo fato de ele ter pego a carne da antiga estrela do mar de Touzandiaid por pura sorte, então até mesmo Lei Lin não tinha ideia de quanto tempo levaria para remodelar completamente seu coração e, assim, tornar-se um posto dos magos. Além disso, em comparação com outras técnicas avançadas de meditação, os critérios para o Warlocks eram muito mais duros. Não se deve esquecer de treinar no aluno de Kemoyin. É preciso primeiro possuir a antiga linhagem da serpente Kemoyin gigante. Apenas este pré-requisito era suficiente para empatar a maioria dos acólitos. Quer fosse na Costa Sul ou na Twilight Zone, havia muito poucos seres com antigas linhagens. Eles estavam praticamente extintos. Qualquer acólito que quisesse obter um pouco da essência de uma antiga linhagem acharia esta tarefa ainda mais difícil do que avançar para se tornar um mago oficial. Tome o aluno de Kemoyin por exemplo. Se alguém não tentar obter a linhagem da serpente gigante de Kemoyin ou da serpente Orrala Negra e preferir a próxima melhor coisa, até obter sangue da Manquestrisnak amadurecida, que tinha a força de um magus oficial, era uma tarefa impossível para os acólitos do nível 3. Técnicas de meditação de alto grau tinham exigências muito duras, e elas não eram algo que os magos de áreas remotas, como a Twilight Zone, pudessem cumprir. Assim, embora houvesse mais heranças antigas deixadas aqui do que na Costa Sul, o poder de ambos os lados era quase o mesmo, ou talvez o poder da Zona Crepuscular fosse inferior ao da Costa Sul. Com o passar do tempo, tudo está avançando. Tendo pensado nisso, Lei Lin não pôde deixar de suspirar. Embora a Costa Sul não tivesse conseguido obter a herança completa, os magos das gerações mais jovens eram tão talentosos e tão bons quanto os antigos magos estavam pesquisando. Em uma situação onde eles não tinham recursos específicos, eles tinham, de forma independente, uma outra maneira de os magos avançarem, usando água grime quebrando através de estimulação através de um modelo de magia Rank 1. Embora isso tenha prejudicado a força vital de um mago e até mesmo impedido seu futuro, o preço para subir para o Rank 1 e 2 ainda era acessível. Pelo menos em comparação com as técnicas de meditação de alto grau que exigiam materiais preciosos, embora houvesse muitas necessidades de recursos usando essa versão simplificada, elas poderiam ser satisfeitas usando materiais da própria Costa Sul. Isso permitiu a prosperidade da Costa Sul. Os materiais de alta qualidade foram reunidos e fornecidos coletivamente aos magos com técnicas de meditação de alto grau, garantindo que eles pudessem desenvolver seu poder de batalha de primeira e manter sua governança. As coisas estão melhorando ao longo do tempo. Embora a escolha dos magos na Costa Sul em usar a versão simplificada não fosse a melhor escolha, era provavelmente a mais adequada para a terra da Costa Sul. Lei Lin suspirou. Embora a quantidade de heranças ancestrais na Costa Sul não fosse incomparável com a de Twilight Zone, ele nunca tinha visto tantos magos que estavam tão obcecados com o poder dos antigos magos. Eles matariam uns aos outros para receber até mesmo uma parte de uma herança quebrada. Mas os magos da Twilight Zone têm muitos magos treinando em técnicas de meditação de alto nível, o que prova que deve haver ainda mais recursos dos tempos antigos aqui do que na Costa Sul. Isso pode ser uma chance para Lei Lin se animou. Para ele, reunir técnicas de meditação de alto nível, preencher seu banco de dados, completar Sacred Flame e simular o conteúdo do quarto nível do pupilo de Kemoyin eram alguns de seus objetivos. Seu outro propósito era ganhar materiais preciosos do mundo subterrâneo, bem como itens que poderiam ser úteis para progredir em técnicas de meditação de alto grau. Tenha cuidado agora, as colinas que foram emboscadas anteriormente estão à frente neste momento, James falou e quebrou o silêncio. Bai Ling imediatamente agarrou sua espada longa. Quanto a Lei Lin, ele nem se mexeu nem um centímetro. Para ele, uma emboscada de um acólito nível 3 era apenas uma piada.
A carruagem do cavalo continuou em frente e, muito em breve, as colinas o cercaram dos dois lados. As grandes árvores que cresciam até os céus projetavam sombras sinistras no chão, que também era o lugar perfeito para uma emboscada. No chão, havia grandes quantidades de pegadas e vestígios de sangue, até as rochas e árvores circundantes estavam cobertas com numerosas flechas e cicatrizes feitas de barras de espada. Embora a emboscada tenha acontecido há algum tempo, mesmo com pessoas cobrindo as trilhas, não foi muito difícil imaginar a cena horripilante que havia acontecido. Ao ver tudo isso, o corpo de Jane estremeceu e ela imediatamente voltou para a carruagem do cavalo. Quanto a James, ele soltou um suspiro. A senhorita Jane é apenas uma garota de 15 anos. Tudo isso é muito sombrio e cedo demais para ela. Desde que ela nasceu e cresceu em uma família nobre, ela apreciou o estilo de vida elegante e a glória de ser um nobre. No entanto, ela também deve assumir as responsabilidades de um, independentemente de sua idade ou seu. Este é o seu chamado. Nesse momento, Leilin, que estivera simulando a técnica de meditação de alto grau, Sacre de Flame, falou com sabedoria. As palavras de Lord Leilin possuem um elemento filosófico para elas. Jane sorriu e elogiou, mas os olhos de Leilin se iluminaram. Só então, ele tentou uma simulação diferente da chama sagrada. Depois de ouvir James falar, ele respondeu com seus próprios sentimentos. No entanto, quando ele fez isso, não havia dúvida por trás de suas palavras. Este é o poder de Lady Fati. Eu pareço ter vislumbrado parte de sua silhueta. Leilin sorriu. Ele já tinha algum entendimento de que a chama sagrada estava ligada aos poderes do destino. A maneira de avançar também foi extremamente bizarra. Era preciso absorver um item misterioso no pico de onde os destinos se enfrentam antes de avançar. Quanto ao destino, ele girava em torno do mundo. Não é surpresa, portanto, que nas lendas muitos heróis sempre foram apoiados por um ou dois magos que poderiam ler profecias. Foi tudo por benefícios mútuos. Somente por estar com esses personagens principais que estavam destinados a grandes coisas, a força poderosa dos destinos convergiria. Toda vez que tomavam uma decisão enorme, era quando a convergência do destino estava no auge. Para os magos cultivarem nessa técnica de meditação de alto grau, eles primeiro tiveram que apreciar esse grande poder e até mesmo ser varridos por ele. Para esses filhos dos destinos, os magos tiveram que tentar se adaptar para mudar o resultado. Durante esse progresso, eles frequentemente tinham que obter itens misteriosos, porém específicos, para avançar e subir de nível sua técnica de meditação. Destino e predição. O que é maravilhoso. O olhar de Leilin passou por Bailin, Jane e James. Parecia que, entre esses três, havia alguém que seria capaz de mudar toda a história da Twilight Zone. No entanto, como Leilin simplesmente simulara a chama sagrada e na verdade não treinava nessa técnica de meditação, além de estar incompleta, ele não sabia dizer quem seria a pessoa que mudaria a história. Mesmo assim, Leilin sabia com certeza que os métodos da família Botelho em usar os espíritos de seus ancestrais à força eram uma prática muito maliciosa. Chama sagrada. Que técnica maravilhosa de meditação! Leilin sabia que, mesmo nos tempos antigos, técnicas de meditação de alto grau que podiam predizer o futuro eram muito raras. No entanto, ele não tinha intenções de mudar sua técnica de meditação. Não levando em consideração a incompletude da própria técnica de meditação, o estranho fim de Jaina ainda era vívido em sua mente. Ele não queria se tornar o próximo Jaina. Além disso, ele não confiava nessa capacidade que poderia dizer o futuro. Aos olhos de Leilin, o futuro mudava constantemente e não podia ser compreendido. Mesmo que ocasionalmente conseguisse se apossar de algumas cenas, isso não significava necessariamente que ele pudesse controlar o futuro. Esta foi uma diferença na filosofia, e uma onde os magos tiveram as mais variadas opiniões. Por essa razão,
Mesmo se Lei Lin mudasse sua técnica de meditação para treinar na chama sagrada, ele definitivamente não seria iluminado e poderia até causar danos significativos em seu mar de consciência devido à técnica em si. No entanto, Lei Lin ainda estava babando na boca dentro de seu coração sobre essa habilidade. Embora as profecias possam ser falsas, sob muitas circunstâncias elas eram referências importantes e fontes de informação suplementares. Talvez depois de completar a técnica da chama sagrada e propagá-la, eu possa tirar um pouco do poder das pessoas que cultivaram nela e criar algum item com propriedades mágicas. De repente, Lei Lin teve uma ideia e, no momento em que foi formada, criou raízes profundas em sua mente. Exatamente! Se eu fizer isso, enquanto treino, ainda posso ver a situação e obter informações em primeira mão e aperfeiçoar constantemente a técnica. Mesmo se eu falhar, vou perder apenas alguma força espiritual e um monte de recursos, mas não vou muito dano. Se eu tiver sucesso, serei a inveja de até mesmo 3 magos. A carruagem passou por uma colina sem problemas e depois chegou a um campo. James e Bailin, que estavam extremamente nervosos e no limite o tempo todo, soltaram suspiros de alívio. Era impossível para eles serem emboscados em terreno plano, e por isso podiam relaxar. Lulu. Assim como Lei Lin estava pensando sobre seus pensamentos, os sons de cavalos galopando de uma distância distante podiam ser ouvidos. Um raio de luz brilhante surgiu no horizonte, e rapidamente se transformou em uma nuvem negra. Muitos cavaleiros vestindo armadura de couro preto em cavalos escuros carregavam-o rapidamente como um furacão. Eles seguraram as rédeas com as mãos direitas e, em suas mãos esquerdas, seguraram as tochas em chamas. Muito em breve, muitos cavaleiros cercaram a pequena carruagem de cavalos em que a festa de Bailin estava. Tropas de garrison do castelo de Lilan. Homens loucos. Louco. Eles realmente enviaram tropas para nos cercar. Havia um incomparável medo no rosto de James antes que ele rapidamente se transformasse em desespero. Os magos eram extremamente poderosos e podiam considerar humanos regulares como formigas. No entanto, esse cenário de cercar pessoas comuns usando tropas era diferente. Para magos de alto nível, não importa quantos humanos regulares existissem, era apenas mais uma palavra de morte para eles. Apenas a radiação emitida pelos corpos de magia deixaria os humanos normais morrendo de angústia. No entanto, James, que era um acólito, não possuía uma força tão aterradora. Certa vez, ele pensara em um cenário: se enfrentasse uma centena ou menos de tropas, poderia enviar guerrilhas e matá-las todas. No entanto, se houvesse mais, ele não seria capaz de fazer isso.